Eu sou Mariano de Arcos e você está assistindo Guerrilha Cultural. Olá a todos. Então, mais uma vez, eu acho que dessa vez duas polêmicas de grande porte aconteceram envolvendo o Papa Francisco pelo caso da publicação da encíclica Fratelli Unio e outra com relação à união civil de homossexuais. Então, eu vou tentar aqui, nesse tópico, aproveitar a oportunidade, porque como eu já vi que é um problema que vai reaparecer várias vezes, eu vou deixar um vídeo que, na verdade, sirva para esclarecer todo mundo sobre como lidar com essas questões envolvendo o papado. E, por fim, eu vou desmentir essa declaração papal de que ele teria supostamente liberado a união civil homossexual, o que é falso. Vou trazer vídeo provando que é falso e mostrar que é um certo ardil de se utilizar de católicos, como se aproveitar dos católicos incautos para defender pautas espúrias. Primeiramente, vamos tentar compreender qual é a função do papado dentro da igreja. Considerando que o mundo hoje é menos católico, apenas pouquíssimos países são verdadeira e tradicionalmente católicos, mas muitos deles foram tomados pelo laicismo, por golpes maçônicos e afins. Mas podemos sim acessar a noção de papado através dos documentos da igreja e coisas do tipo, para tentar refrescar a nossa mente com relação à função do Papa. Bem, ao contrário do que muitos podem pensar, por mais que o Papa seja o chefe da igreja, ele não é um tipo de déspota, entendeu? Ele não é uma pessoa que pode simplesmente, o que ele fala, sei lá, revogar a Bíblia, por exemplo. Não, ele não pode fazer isso. O que é a autoridade papal verdadeiramente? Vamos remontar a autoridade papal desde o seu princípio, que é nas próprias Sagradas Escrituras, como está descrito. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, nós temos uma interação entre Jesus Cristo e um dos seus discípulos, Simão. Logo que conheceu Simão, Jesus já tinha preparado esse Simão para se tornar uma figura importante dentro da igreja. Ele mudou o nome de Simão para Petros, que significa pedra. E aí, quando Simão é o primeiro apóstolo que reconhece Jesus Cristo como Deus, reconhece a verdadeira função que era realmente Jesus Cristo, e para mostrar e premiar essa fé que Pedro mostra, que Simão, convertido em Pedro, mostra, ele diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, ele muda o nome do cara de Simão para Pedro e diz que sobre essa pedra, sobre esse Pedro, ele iria edificar a sua igreja, e diz mais: as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre ela. Veja as palavras fortes que ele usa. São as palavras que inspiram solidez, confiança. Mas, se você presta atenção a alguns versículos depois dessa passagem, você vai perceber outra frase um tanto curiosa. Uma passagem curiosa que é a seguinte: Pedro, por causa que ele era um cara que gostava muito de Jesus, queria proteger ele, e sabendo que Jesus ia ser levado para a cruz, ele meio que tenta arquitetar um plano para salvar Jesus daquele momento da paixão. E aí Jesus, olha como ele se refere para esse cara que era chamado de pedra, de sólido da igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ele. Jesus chama ele de Satanás. Veja, você percebe que existe são funções distintas aqui, né? Momentos distintos. No momento ele é Satanás, no outro as portas do inferno não prevalecem sobre ele. Então, também em outros momentos, por exemplo, na paixão, ele é um dos discípulos que são levados ao Getsemane, quando Jesus vai orar antes da paixão, né, onde ele vai meditar antes da paixão. E enquanto Jesus vai rezar, ele pede para Pedro vigiar e orar. Só que todas as vezes, 3 vezes foi Jesus rezar, e nas 3 vezes que ele volta, Pedro estava com os outros apóstolos dormindo, não estava vigiando e orando. E como é que ele se refere a Pedro naquela hora?
ele se refere novamente como Simão. Ou seja, você tem momentos em que esse Simão assume a função de Pedro, ele fala como Pedro, que é quando ele proclama sua fé em Jesus Cristo. Tem momentos em que ele se desvencilha de sua fé, adquire alguma conduta ruim, e aí ele é chamado de quê? Ele é chamado de Simão. Ele é chamado de Satanás até. Então, essa é a maneira como a gente tem que meditar o ofício petrino. O ofício do papado. Esse Pedro é o primeiro papa. Ele, no final da vida, ele se redime, ele chegou a negar Cristo em certo momento, por medo, por fraqueza humana. E aí depois ele se redime no final da vida e morre em Roma. E por isso que ele morre em Roma como bispo de Roma. E a partir dali surge o papado, que se segue até hoje. Durante 2000 anos, tradicionalmente se passa a autoridade desse papa, desde São Pedro até os papas sucessivos. Acho que os segundo e terceiro foi São Nino e São Clemente. Então, por que eu estou fazendo todo este histórico? Para as pessoas entenderem que o papa não simplesmente vai ser o tempo todo perfeito. Ele não é um santo declarado. Na verdade, se a gente for olhar exatamente o que a igreja entende por essa, quando a gente fala da infalibilidade papal, as portas do inferno não prevalecerão, o que estão dizendo a função do Pedro é reafirmar o que é a fé verdadeira. É dar aquela solidez definitiva para a fé verdadeira. Quando a gente olha para o ensinamento de Pedro, quando ele assume sua função por quanto Pedro, quando ele não é Simão, quando ele não é Satanás, é neste momento em que nós devemos escutá-lo, porque não é como se ele falasse. Quem fala ali é como se fosse o próprio Cristo. Entendeu? Só que como a gente identifica quando é que esse momento acontece e quando é que este não acontece? Então, a igreja tem um conceito que é o do magistério ordinário e do extraordinário. Extraordinário, a gente já tem ideia de algo excepcional, em que ele declara algo que todos os fiéis têm que acreditar por dogma e não é para discordar. É algo que Deus inspirou essa pessoa que assume a função de Pedro a falar. E quando isso acontece? Bom, quando ele atua para proclamar verdades de fé e de moral para toda a igreja na função como de Pedro. É o que se chama da declaração ex cathedra, né? Então, como a gente define essa definição ex cathedra? Quando ele vai falar como autoridade, como pastor de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, na doutrina concernente à fé e moral para toda a igreja, e aí ele vai falar com autoridade. Aí também tem concílios, onde ele se manifesta com a aprovação dos conciliares, assim como nós temos o magistério ordinário. Naturalmente, o magistério extraordinário é mais importante. Ele é mais sólido, ele tem mais certeza. Mas o ordinário, muitas vezes, se declaram verdades que são também dogmáticas. Porque se para pensar no que se afirma em certas encíclicas, a gente não tem que tomar como se provavelmente falso. Não. É provavelmente verdadeiro. Por causa que se repetem muitos ensinamentos dogmáticos, muitos ensinamentos de fé e moral, previamente aprovados. Então, por exemplo, quando você vê a social da igreja, que é com princípios que a igreja estabelece para que os cristãos consigam se orientar politicamente. Então, nessa doutrina social da igreja, nós temos vários fatos que não são relação à fé, mas são relacionados à moral, que são reiterados. Vários papas sucessivamente falaram a mesma coisa, então já dá para ter uma ideia de uma certa solidez de certos princípios que são derivados, que são inspirados divinamente, que devem guiar a prática política do cristão. Usualmente, tratar bem o trabalhador, não pode socialismo, não pode economia ou liberalismo radical, entendeu? Que a ética tem que permear a política, são coisas que estão ali presentes. E qual a importância? Agora vamos pensar, por que Deus posiciona essa pessoa ali, essa pessoa falível, esse Simão ali que fica oscilando? Deus nos convida a perceber que em qualquer ser humano
nenhum ser humano propriamente substitui o próprio Jesus Cristo, substitui o próprio Deus, entendeu? Ele é sempre uma criatura. Se a gente botasse um Papa com função de Jesus Cristo, imagine, o pessoal ia começar a idolatrar o Papa, ia tomar o Papa como se fosse a autoridade máxima e não Cristo. E às vezes as pessoas podem enxergar nesse Pedro também uma luz para si mesmas e perceber, nossa, acho que na verdade tem uma imagem muito forte que eu acho que eu posso compartilhar com vocês, que é de umas igrejas que eu vi em Portugal, em que você via uma imagem do inferno, e lá estava cheio de bispos e papas. Imagine para o fiel ver isso. Ou seja, sabe aquela autoridade, sabe aquela figura imponente, que ela é o mais importante dentro da hierarquia da igreja? Pode ser que aquele cara queime no fogo do inferno, e você, um fiel, um simples, um pobre, um mendigo, vá para o céu. Esteja nas mais altas camadas do céu. Teve santos que eram mendigos, teve santos que foram perseguidos por sua fé. Então, a igreja, o cristianismo, ele não é só aquela hierarquia. A hierarquia existe ali para que a autoridade máxima seja simplesmente uma forma das pessoas terem uma figura para simbolizar essa união de pessoas falíveis, entendeu? É uma solidez no meio da falibilidade das pessoas, do pecado das pessoas. E, bem, agora vamos parar para nos aproximar do Papa Francisco. Papa Francisco possui falibilidades? Possui falibilidades. Possui defeitos? Possui defeitos. E ele mesmo já se manifestou publicamente acerca de certos defeitos para retificar. Por exemplo, teve um momento em que uma fiel chinesa preocupada com a situação da China, a China persegue os católicos, né? E tem uma situação diplomática bastante tensa entre o Vaticano e a China, porque o Vaticano quer dar um jeito da China parar de perseguir cristãos, então se vive em meio de tratativas, os cristãos chineses querem saber como é que eles vão fazer. Aí essa mulher vai puxar o Papa, quando ele está assim, ele desequilibra e dá um tapa na mão dela. Pronto, você está vendo ali que não era necessário dar um tapa na mão da mulher, né? A mulher, ele tem que esperar isso, afinal, ele é um Papa, então tem que dar um bom exemplo. Então, é visível que ele comete erros, assim como ele declara coisas que são errôneas. Eu já vi várias vezes ele tomar decisões, posicionamentos que são políticos de maneira equivocada. Isso não significa dizer que tudo que ele fala vai ser um absurdo, equivocado, e que ele nunca declara coisas que tenham importância dogmática ou sejam devidamente inspiradas. As pessoas acham assim, as pessoas estão muito mal acostumadas, eu acho. Acho que atualmente as pessoas estão muito mal acostumadas, porque nas últimas décadas nós tivemos ótimos papas que eram ao mesmo tempo papas assim, firmes na sua fé, como também eram gênios. Por exemplo, se você pega São João Paulo II, cara, o cara era forte, o cara era corajoso, falava bem, era um intelectual finíssimo. Quando você se aproxima de Ratzinger, do Papa Bento XVI, você também vê um intelectual finíssimo. O cara tem um doutorado em praticamente tudo, acho que ele tem uns 6 doutorados, vários livros escritos, e você vê a tenuidade intelectual é finíssima, entendeu? Finíssima. Aí você vê Francisco, que não é bem assim. Para mim, a imagem que eu tenho do Papa Francisco, na verdade, é um Papa que às vezes pode pecar por excesso de diplomacia. Ele é muito diplomático. Pode ser assim, ao mesmo tempo que ele está aqui negociando e tentando arranjar um meio termo para conseguir a paz com o marxista, do outro lado ele está conversando com a fraternidade sacerdotal de São Pio X, que é um segmento católico mais radical, e está o tempo todo tentando conciliar essas partes, e muitas vezes ele acaba soando fraco, soando como se ele estivesse cedendo, e as pessoas têm um pouquinho de raiva dos católicos mais conservadores, tem um pouquinho de raiva dele por isso, mas eu acho que nós temos que enxergar além do preconceito, até porque nós precisamos tomar conta para, no momento que a gente está questionando o Bergoglio, a gente não afete o que é divinamente inspirado, a gente não esteja rejeitando o que é divinamente inspirado ali. É como se, sei lá, imagine para a pessoa ali que viu Pedro publicamente, que viu Simão publicamente negando Jesus Cristo, negando 3 vezes quando perguntaram se ele era do grupo que andava com Jesus. Ele disse, não sou do grupo não sou do grupo não. Imagine para esse cara depois aparecer como Papa, como uma figura importante. As pessoas vão com desconfiança, entendeu?
As pessoas vão ver com absoluta desconfiança. Então é por isso mesmo que nós devemos nos preocupar em não abolir essa autoridade. E é que vem um ponto fundamental. Eu acho que o objetivo dessa confusão toda, claro que existem católicos ali sérios, sinceros, que estão verdadeiramente, talvez, munidos com certos preconceitos que o próprio Francisco, o próprio Papa Bergoglio, Francisco, gerou neles, estão preocupados, mas também existe uma certa malícia aí no meio. Agora, eu acho que essa malícia se manifestou muito bem na atual polêmica com relação às uniões civis homossexuais. Porque o que aconteceu? As pessoas estavam produzindo um documentário acerca do Papa Francisco e a questão homossexual. Eles recortaram as passagens do Papa Francisco falando e, meio a essas passagens, eles conectaram para dar a entender que o Papa aprovava uniões civis homossexuais, coisa que naturalmente a Igreja não aceita. Na verdade, vamos falar a verdade, para começo de conversa, a própria união civil, mesmo heterossexual, é algo que não é bem quisto pela Igreja. A Igreja quer uniões sacramentais, o casamento é um sacramento. A gente pode tomar, como até ponderado pelo Olavo de Carvalho, que o Olavo de Carvalho, acho que ele recebeu a informação incorreta, mas fez algumas ponderações que são interessantes, ao menos no tema do casamento gay, né? Você pode reconhecer essas uniões, a homossexualidade, fato, existe, mas não como um direito, entendeu? O que existe do direito naturalmente falando, é que você tem uma relação de acasalamento. Essa relação de acasalamento precisa de tutela, por causa que, obviamente, ela gera prole. Se eu faço filhos com uma mulher, naturalmente vai gerar prole, vai gerar a responsabilidade minha com a mulher, a mãe dos meus filhos, e com meus filhos. Então isso é um casamento que se tutela. Agora, esse é um instituto que não faz nenhum sentido para os homossexuais, porque é uma questão assim, é uma metonímia. Na verdade, eles estão pegando este nome casamento, que serve apenas para heterossexuais, e tentando atribuir aos homossexuais para eles, por tabela, ganharem um reconhecimento político, ganharem uma legitimidade para a prática homossexual. Não faz realmente sentido. Então, o Papa falar aprovando esse tipo de união, obviamente que é algo que está em desacordo, nem só com a Igreja, mas com a lei natural para começo de conversa. Entendeu? É algo que contaria o bom senso. Então, vamos até aqui deixar para reproduzir que no momento que o Papa fala, ele não fala de uniões civis homossexuais. Na verdade, ele está falando que é algo que eu achei que foi particularmente perspicaz e cristão, e que só a malícia da tradução, eu digo malícia, é sacanagem, desinformação do pior tipo, que manipulou a informação para que fosse modificado o sentido. Veja a passagem como é. Personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por esa. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Las personas es una ley de convivencia civil. Es una ley de convivencia civil. Francisco está falando que as famílias muitas vezes abandonam uma criança por ser homossexual. Sei lá, o pai descobre que o filhinho deu boga e chuta o cara de casa, joga na rua. Aí até quando tá começando, aí joga na rua, ou seja, o pai deixa de assumir a sua responsabilidade, a responsabilidade começa a ser da comunidade, entendeu? Aí ele falou, não, nós precisamos de lei para tutelar essas crianças que estão sendo expulsas de casa por serem homossexuais. Nós precisamos de uma lei de convivência para os homossexuais, pessoas homossexuais. Perceba a palavra convivência. Não é união, convivência. Muitas pessoas da mídia estrangeira, do mundo anglo-saxão, erraram, porque na hora que viu a tradução do documentário, eles botaram traduzindo convivência com união. Mas convivência, para nós que somos latinos, somos português, uma língua próxima do espanhol, convivência, união é união, são duas coisas
que têm alguma similitude, mas que não são a mesma coisa, são coisas totalmente diferentes. E meu argumento ainda se corrobora ainda mais quando a gente percebe que existem certos institutos dentro do ordenamento jurídico dos países hispânicos, chamado convivência, e que diz respeito à relação de pais e filhos. Entendeu? Então, qual o mais provável aí? O cara pode fazer um contorcionismo retórico para dizer que o pessoal está falando de filhos expulsos de casa para casamento gay, ou dizer que filhos saindo de casa e para ter uma relação de convivência familiar entre pais e filhos. Cara, a passagem para mim é muito clara. Eu acho que não há margem para nenhuma outra interpretação. Não há. Por fim, também falar... aproveitar a oportunidade também para falar da... Na verdade, eu falei no início Fratelli Uno, mas na verdade é Fratelli Tutti. A encíclica Fratelli Tutti. A Fratelli Tutti eu acho que é uma ótima oportunidade para até meditar um pouquinho sobre essa tensão entre o Francisco enquanto falando a doutrina tradicional católica, a doutrina social, e o Francisco falando algumas opiniões pessoais. Inclusive ele menciona que está falando algumas opiniões pessoais no meio da encíclica, se a gente perceber bem. E aí vem, olha, você vê em alguns momentos que existem algumas passagens doutrinárias ali daquela encíclica que eu acho que são simples doutrina católica. Com todo o direito de doutrina católica, parecem bastante com a doutrina social, com os outros documentos da doutrina social católica. Recomendo, inclusive, que vocês se acostumem com esses documentos, se vocês forem católicos, ou tiverem interesse nessa função. Que, assim, a gente está falando aqui de um canal assim, de guerra cultural, os pastores são cristãos, então, de alguma maneira, a gente vai ter que perceber que a Igreja Católica é um ator no meio da guerra cultural, mesmo que seja um ator que faça questão de ser muito diplomático e pouco ativo. Entendeu? Então, assim, você percebe que existem momentos ali da doutrina social que são bem perspicazes e que parecem refletir naqueles momentos de Francisco, mas Francisco também tem uma sanha dele que é a sanha de Bergoglio como argentino, né? A gente sabe qual é a política argentina, é a política dos Kirchner, é a política atualmente daquele outro lado, do Alberto Fernandes, né? Que é uma política peronista, né? Não vou dizer nem peronista, que Perón não era esse maluco que nem hoje não. Era, eu diria, neoperonista, que é pior do que Perón. Perón já era ruim. Então, Francisco tem essa atenção meio dele de que nem um peronista médio, não estou dizendo que ele é peronista, digo que ele é influenciado por aquele contexto cultural que tem o peronismo como elemento. Então ele não enxerga com ódio fugaz um marxista, os comunistas, e às vezes eu acho que ele toma essas posições muito leves com a esquerda. Então eles toleram como se fosse uma posição política, como também existe a direita. Enquanto, particularmente, eu acho que essa é uma posição um tanto inocente da parte dele. Então acho que muitos dos comentários políticos dele são, para dizer o mínimo, bobos. São erros que eu costumo ver do humano médio, do cidadão médio do Brasil, da Argentina. Quando eu converso, ele tem muitas opiniões que é do homem médio, quando fala sobre política. E o homem médio é influenciado por esse pensamento politicamente de esquerda, apesar de que eu percebo que ele não deixa se vacilar contra a doutrina católica. Inclusive, essa questão do casamento gay, se vocês ficam falando aí de uma entrevistinha aí, enquanto na encíclica Amoris Laetitia, ele condena de maneira fugaz essa questão do casamento homossexual. Tá lá claro. Ele diz que é antinatural. Tem outros vídeos dizendo que ele diz que é antinatural. Por fim, vamos colocar sobre perspectiva também uma objeção que eu sei que virá, que é aquela de que algumas pessoas fazem de que, na verdade, Francisco não é o Papa. Eu vou te mostrar. Sabe qual é o problema real disso? Vou te mostrar qual é o problema real disso. As pessoas ficam se desvencilhando da autoridade do Papa, e o que acontece? Acaba que você perde essa convivência com a igreja determinada por Cristo, para poder escolher as partes da igreja que te convém, o que você gosta e o que você não gosta. Você perde aquele caráter religioso do catolicismo que é assim, olha, eu sei que a minha natureza, ela está desconectada de Deus, e você tem a igreja católica que é o caminho adequado para se reconectar com a vontade de Deus. Então,
A Igreja Católica tem essa figura do Papa e do magistério papal exatamente para manter viva essa união, essa igreja, essa comunidade de fiéis se preparando para a santificação, né? E o que eu percebo aí, por exemplo, vamos por argumentos, né? Porque cada pessoa tem um argumento diferente para dizer que Francisco não é o Papa. Tem aqueles que dizem que Francisco não é o Papa porque Bento XVI renunciou, ou não renunciou ao seu posto papal. Na verdade, ele só teria renunciado à sua função pastoral, deixando ainda para si a sua função de infalibilidade papal, o chamado munus papal, né? Esse argumento eu acho, primeiro, muito complicado, dizer que ele não renuncia quando todas as declarações dele são no sentido de dizer que renunciaram. E para corroborar que todas essas afirmações são falsas, a teoria tem que ser uma teoria de conspiração muito mais complicada do que dizer simplesmente aceitar que ele renunciou e acabou. E vale notar que a interpretação que ele dá para a renúncia dele parcial da sua função petrina, ele mesmo se esclareceu sobre como ele enxerga isso. Numa entrevista a Peter Siebold, ele fala que a função que ele se enviesa é meio como de Papa emérito. Preste atenção aqui nas passagens. Olha o que ele fala. Ele não mais está presente ativamente no seu assento como um bispo, mas se entende como um bispo aposentado. O que não significa dizer que ele é um bispo, um segundo bispo para a sua diocese, e que, em fato, ele abandonou a sua função, mas mantém uma conexão espiritual com essa função. E aí ele até falou, não tem 2 bispos, mas tem apenas um que tem um mandato espiritual, que a ideia é simplesmente servir a sua diocese de dentro, diretamente com Deus, sendo presente através, na verdade, das orações que ele faz até a igreja. Acho que é até uma função interessante para se meditar sobre, e é assim que ele se enxerga. Inclusive, a gente pode ir mais adiante. Por que ele escolheu isso e não virar cardeal? Essa pergunta também foi feita por isso, então vamos para outra passagem. Aqui ele diz, no meu caso, eu acho que não seria razoável, falou sensible, está aqui como sensible, então seria algo razoável, prudente, acho que seria a melhor tradução, de simplesmente voltar a ser cardeal, porque o cardeal está simplesmente toda hora sendo aparecendo na mídia, né, como está o Vigano agora no centro das atenções está, e ainda tem o problema que ele seria ainda visto como o antigo Papa, entendeu? E eu não imagino que uma mídia fazia um escarcéu ao redor, os papas em conflito, coisas do tipo. Isso poderia, aí olha as palavras dele, seria algo difícil, principalmente nesse contexto em que a igreja, acho que ele enxerga que a igreja precisa de mais unidade e por isso ele não quis ser o cardeal. Então a gente não deveria respeitar a fala dele, ele está mentindo a isso. O Papa que vocês estão se esforçando para dizer que esse é o Papa verdadeiro, ele vive uma vida de mentiras, é algo bem complicado, senão a gente vai ter que fazer toda aquela teoria da conspiração para dizer que tudo que ele fala é mentira, ele está sendo, sei lá, enfim. Então, vamos seguindo. Também tem aquelas pessoas que vão indo mais à frente, né? Na verdade, tem pessoas que acreditam que o último Papa de verdade foi São João Paulo II, aí tem outros que dizem que São João Paulo II não falou nada certo e que o catecismo atual está errado, aí vai voltando, e usualmente esse pessoal vai voltando ao menos até o Concílio Vaticano II. E olha que tem gente que vai um pouquinho mais, que vai até o Papa Pio XII, né? Então, qual o problema com isso? O problema também é que as pessoas que acham que o Vaticano ficou tanto tempo sem um Papa, eles simplesmente negam não o Concílio Vaticano II, eles estão negando o Concílio Vaticano I, que foi um concílio dogmático que afirmou a verdade de fé católica e todos os católicos sabiam que era verdade, que sempre que o Papa tem a supremacia de autoridade e que por isso mesmo sempre haveria um tipo de Papa visível. Claro, pode ter algum interregno do Papa, assim, um Papa morreu, eles ainda não elegeram outro, ou alguma coisa do tipo, mas
Isso não aconteceu. Os papas estão ali sucessivamente sendo eleitos. Entendeu? Por isso se diz que sempre haverá um papa visível para servir de referência. Essa é a doutrina do Concílio Vaticano I. E que, se você discordar, está lá no Vaticano I. Você está anatemizado. Entendeu? Não tem outra explicação. O negócio que o pessoal fica querendo o magistério que eles escolhem. É que nem como se estivesse no protestantismo. O protestantismo, em algum nível, faz isso também. Só que eles fazem um recorte tentando remontar uma suposta igreja primitiva, onde as pessoas agiam de acordo com o seu segmento protestante. Simplesmente o atual CD vacante, ele puxa tudo para frente, né? O que cortou não foi a igreja primitiva, cortou mais na frente, cortou ali mais ou menos no período do Vaticano II. Então isso aí é algo que eu acho que você quer uma religião sincera, uma religião de verdade, não enrolação e não seu orgulhinho intelectual ou alguma coisa do tipo, tem que ser uma religião que aceite essa função de se submeter a essa autoridade, divinamente constituída. Se você aceita que ela existe, se você é católico, se faz parte da sua fé a existência dessa autoridade, não cabe a você escolher quando ela vai ser sua autoridade e quando não é. Entendeu? Não existem outras religiões, ninguém te obriga a fazer isso, entendeu? Se você confia na autoridade papal, se você é católico, se você acredita que a interpretação correta da Bíblia é a instituição do papado, então, só siga isso. Eu sei que vai ter percalços. Ninguém nunca disse que nunca vai ter percalços. Ninguém nunca disse que você vai sempre gostar do Papa. Mas este cargo foi divinamente instituído. Você tem que confiar no Papa, em Jesus Cristo. E lembrar, se você está escandalizado com Francisco, dê uma olhadinha na história da igreja que você vai achar papas tão mais escandalosos, tão escabrosos, que você vai ficar assim, Francisco Francisco é mais ou menos, tá bonzinho até. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima.